aprender sobre dopamina. O assunto é tão vasto que até a gente estava conversando ali fora, por que a gente não divide esse assunto de mais vezes? Porque realmente é muita coisa. Mas vamos tentar aqui colocar o suprassumo. Primeira coisa, Adalto, dopamina. Eu vou falar o conceito popular que eu já aprendi por esse livro aqui que está errado. O conceito popular diz que a dopamina é o hormônio do prazer. Então, toda vez que eu estou tendo um prazer, eu falo assim, dopamina. E quando eu busco prazer, é porque você está querendo dopamina. Parece que toda hora que eu sinto alguma coisa gostosa é porque a dopamina está na minha cabeça. Se alguém te fizesse injeção de dopamina, estava tudo resolvido no mundo, né? Uhum. Dopamina é realmente o hormônio do prazer ou isso é mito? Então, eu fico imaginando, Rodrigo, o pessoal em casa, seguidores, live de teologia, bíblica, arqueologia, dopamina, Rodrigo. Tá dopado, né? Tá dopado para fazer um negócio desse. Será que esse negócio é interessante? Uhum. Né? Porque a gente vai falar de neurociência, de cérebro... Aliás, até na sua resposta, também escreve dopamina, dopado. Tem alguma relação etimológica? Não. Só coincidência mesmo. Não, só coincidência. E aí, então, o que acontece? Presta atenção, porque vocês vão ver que a dopamina tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. Uhum. Né? E eu tenho a impressão, Rodrigo, que nós vamos conseguir um efeito nos seus seguidores que estão assistindo a live surpreendente. Quando eu falo surpreendente assim como eu, quando eu estudei a dopamina, e a partir do meu histórico, muitas pessoas vão deixar de lado um peso, uma bagagem enorme que talvez estejam carregando na sua vida há muitos anos. Ok. Tá? Então, mas vamos falar um pouquinho sobre primeiro o que é a dopamina. O que é a dopamina? O que é a dopamina? É um neurotransmissor, uma substância que é produzida pelo organismo. Ela é produzida basicamente em dois lugares. Suprarrenal, a glândula suprarrenal, e os próprios neurônios do sistema nervoso, em algumas regiões do cérebro, produzem a dopamina. A dopamina, ela não é uma substância muito frequente no cérebro. Ela está restrita a poucos lugares. Para você ter uma ideia, cada célula que produz dopamina no cérebro tem 2 milhões de outras que não produzem. Peraí, a cada célula que produz substância no cérebro, há 2 milhões de outras células no cérebro que não produzem nada. Não, que produzem outras substâncias. Tá certo. Cada 2 milhões de neurônios no cérebro, somente um produz dopamina. Então, realmente, em termos de... Ela é ouro, é raro. Exatamente. Em termos de produção, ela parece ínfima. Entretanto, o poder dela no comportamento, o poder dela na regulação, modulação de humor e uma série de questões que a gente vai ver agora, é uma coisa incrível. Então, eu posso comparar a dopamina ao ouro. Não é um metal que eu encontro em todo lugar. Raríssimo. Mas, mesmo raro, ele tem um poder de compra que um monte de outros não teria. Sim, vale muito. E o que ele faz? O efeito é o principal. Uhum. Como que uma droga, aparentemente, né, com um número de neurônios tão restrito dentro do cérebro, que produzem esse neurotransmissor, né, essa molécula, pode ter um impacto tão grande na tua vida, no que você é, na maneira como você reage. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O nosso cérebro, engraçado, se for como eu estou pensando, como é que Deus é poderoso, né? Ele é organizado em departamentos, vamos dizer assim, como se fosse um grande escritório com vários departamentos. Eu tenho um escritório lá, tem um departamento que é para cuidar desse setor, aquele ali é do setor de informática, esse aqui é o da contabilidade, e cada setor do meu cérebro é responsável por alguma parte da minha vida, ou das minhas ações e tudo mais. E a dopamina, ela não é abundante, que está andando em todos os lugares ali, mas ela tem um efeito sobre praticamente todas as partes, seria isso? Sim. Não é tão compartimentalizado, tá? Porque você tem substâncias que são presentes em várias áreas para fazer funções diferentes. Existem neurônios que produzem mais de um neurotransmissor, certo? Então, nós estamos falando aqui de neurônios, vamos começar a usar a nomenclatura dopaminérgicos, que são os que produzem a dopamina. Então, existem algumas regiões do cérebro que a gente já sabe, é conhecido, que os neurônios dali produzem a tal da dopamina. Uhum. E em linguagem simples? Eu sei que não é tão compartimentalizado assim, mas só para a gente entender, se o cérebro tem áreas específicas para determinadas funções, qual seria a função da dopamina? Então, a dopamina ela também tem várias funções,
Mas a gente está aqui, a ideia aqui é a gente concentrar nas principais, nas que têm maior impacto, pelo menos, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o maior impacto relacionado a também questão espiritual. É isso. Eu ia entrar nesse ponto com você. Tem uma passagem bíblica, pessoal, que está no livro de Eclesiastes, que diz o seguinte: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Está no livro de Eclesiastes. Eu estou com minha Bíblia aqui. Citei, mas eu poderia abrir e ler. Eu não estou abrindo aqui e lendo para vocês dessa vez para ganhar mais tempo aqui de conversa com o Adalto. Deus pôs a eternidade no coração do humano. E no hebraico, essa palavra eternidade é a palavra olam. Haolam, a eternidade. Olam não é só a eternidade. Olam é o desejo pelo que está transcendente, pelo que não está aqui agora, pelo que está lá na frente. Então, pegando esse versículo da Bíblia, com o que eu li daqui, com o que você falou, eu já vou até construir um pensamento e jogar a pergunta aí para você nos explicar. Eu gostei da maneira didática como o Daniel Lieberman coloca aqui e o Michael Long colocam nesse livro aqui, a Dopamina, Molécula do Desejo. Eles fazem uma separação, grosso modo, para você, isso é pueril, né, para a gente poder entender, é assim, quando você está trabalhando com coisas que estão ao seu alcance, por exemplo, esse copo aqui está ao meu alcance, ó. Eu alcancei o copo, peguei, tá vendo? Esse copo está ao meu alcance. A mão do Adalto também está ao meu alcance aqui, ó. Eu posso estender a mão para ele. Essas coisas que estão ao meu alcance, que eu estou vendo, tocando, que estão aqui, vamos chamar de sentimentos de baixo. De baixo não significa inferior, não. É apenas uma nomenclatura. Agora, quando eu penso assim, o filho que eu quero ter com a Laura, ele não existe. Ele não está ao meu alcance. Eu estou imaginando esse bebê. Vamos chamar isso de substâncias que estão acima. Lembrando que abaixo não significa inferioridade e acima não significa superioridade. É apenas uma linguagem que os autores usam para falar de coisas que estão à mão e coisas que estão à distância. Então, as férias que eu estou planejando, o carro que eu quero comprar, o filho que eu quero ter, a namorada que eu quero conquistar, essas coisas que não estão à mão aqui são propriedade da dopamina. Ele vai falar que é o hormônio dopamínico. Aquelas coisas que estão aqui são aquelas substâncias que ele vai chamar de AAA, para facilitar, que são várias, como o Adalto colocou. A de aqui agora. Aqui agora, né? Então, ou seja, quando o meu cérebro quer beber água, ele pede, eu quero água. Eu vou aqui, pego o copo e bebo. Ele não vai usar a dopamina para isso. Mas quando eu planejo alguma coisa que está lá no futuro, aí a dopamina que vai me dar essa vontade, esse desejo por algo que ainda não está aqui. E, de acordo com o autor, isso é bom. O autor é evolucionista, não é religioso nem nada. É bom porque é essa dopamina que vai fazer a humanidade, na linguagem do livro, caminhar, evoluir, buscar o que está além, não se contentar apenas com o aqui e agora. Tá certo? E você está colocando até tem uma questão espiritual nisso aí. Seria mais ou menos esse enredo mesmo. A dopamina, eu poderia... seria uma forma psicobiológica, para usar a nomenclatura do seu doutorado, do seu estudo, seria uma maneira psicobiológica de falar dessa eternidade que Deus colocou no coração do ser humano, esse desejo sempre pelo de lá, pelo que está lá? Sim, sim. A explicação psicobiológica para entender Procede, né? essa lógico questão. que essa parte da Bíblia não está no livro. Eu que fiz esse... O link a gente que faz. a gente está fazendo, né? Eu queria só ver se eu não estou fazendo um link artificial no Rodrigo, não tem nada a ver isso. Não. Na verdade, assim, o que o Lieberman faz, ele faz uma metáfora. Ele diz o seguinte, que nosso cérebro, na verdade, ele é como se fossem dois cérebros dentro de um cérebro só. Por que dois cérebros? Porque o cérebro tem funções, tem estruturas para trabalhar diferente, dependendo da situação, de duas maneiras diferentes. Por que duas maneiras diferentes? Porque substâncias diferentes são acionadas, funcionamento diferente é acionado para uma situação e outras substâncias e outro funcionamento para outra situação. Então, aí ele usa essa metáfora. O que ele chama de o que é para baixo, olhar para baixo? Porque quando você olha para baixo, Rodrigo, você só consegue ver as coisas que você tem acesso. Que estão à mão. Que estão à sua mão. Né? Daí então, o aqui agora, né? Sim. É claro que é uma metáfora, porque você pode, por exemplo, olhar para cima e ver alguma coisa que está à sua mão. Ele está usando essa figura, dizer, olha, tudo que você
olha para baixo e consegue ver é aquilo que você tem já à sua disposição ali. Tudo que você, por isso ele fala olhar para cima. Quando você olha para cima, você vê coisas que você até pode ter, até podem ser seus, mas não estão ao seu alcance naquele momento. Então, você deu o exemplo da água. Antigamente, quando a dopamina foi descoberta, foi inclusive uma pesquisadora que descobriu, a doutora Montagu, em Antigamente, 1957. 50, então, foi que nós descoberto. estamos falando de 70 anos do estudo dopamina. Sim. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que era o neurotransmissor do prazer. Por quê? Porque ele está relacionado, sim, à ativação do prazer. Então, peraí, deixa eu entender. Esse equívoco, ele foi um erro até acadêmico, então, não foi os leigos que... No início, eles pensavam que era a substância do prazer. Sim, sim, porque ela Depois está... que corrigiu. Não está totalmente errado você dizer que ela é a substância do prazer, porque ela é responsável por acionar prazer, certo? A questão é que eles perceberam com as pesquisas que esse prazer, o tipo de prazer que a dopamina, na verdade, regula, é um pouco diferente do prazer de você desfrutar alguma coisa que você está vivendo ali agora. Uhum. Então, por exemplo, você deu o exemplo da água. Se você está aqui e você não tem o copo d'água e você está com sede, você pensa, eu quero água. Onde está a água? Na geladeira. Você precisa de um esforço, Levantar e ir lá. de um planejamento para alcançar alguma coisa que não está ali. Isso a dopamina faz. Uhum. Então, ela ativa o sistema para que você possa, eu quero, é a molécula do eu quero. E eu quero mais. A dopamina sempre quer mais, nunca está satisfeita. Então, eu quero... É a questão do camarada que vive a vida, eu quero um carro novo, conseguir... O que leva ele a comprar um carro novo é a dopamina. Depois que ele comprou o carro novo, a dopamina cai. acaba. Então, aí você fala, mas você não vai curtir, não vai ter prazer em andar no seu carro novo? Você vai, mas não é mais a dopamina. Aí já são as outras São substâncias. outras substâncias. Aí, o que ele quer? Eu quero agora uma casa nova. Ele quer mais, nunca está satisfeito. O ambicioso, que nunca está satisfeito com a vida. É claro que isso tem a ver com problemas sociais que nós estamos vivendo, inclusive depois da pandemia, se agravaram, ansiedade, depressão, porque essa insatisfação, esse vazio, eu nunca chego no arco-íris, no tal do pote de ouro. do Isso é uma pergunta mesmo que eu ia te fazer, porque tem um autor alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele falou que o ser humano, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E olha que ele é do século XIX, né? Então, se a dopamina dos anos 1950 para cá, ele nem sonhava com isso, mas, de certa forma, ele conceituou filosoficamente a questão dopamínica aí. E hoje nós estamos vendo que a exacerbação do ter, e nós estamos tendo demais, pode criar uma descompensação emocional. Porque, por exemplo, uma história que o livro conta, que eu até quero provocar você com essa história. E, pessoal, eu fiquei assustado. É a história do Neil Armstrong. Nós tivemos os 3 astronautas que foram para a Lua, né? Edwin Aldrin, Charles Collins e o Armstrong. O Armstrong, não foi ele, foi o Buzz, foi o Aldrin, foi o Buzz. Aldrin. Foi o Aldrin. Ele voltou como sendo um homem treinado ali, né? Tanto é que quando os repórteres perguntaram para ele assim, e qual foi a sua emoção de pisar no... Não tem emoção, eu fui um homem treinado para isso. Você teve medo da cápsula? Não tem medo. Todo militarizado, né? Só que quando ele voltou, esse homem todo com as emoções resolvidas, ele teve 3 ou 4 tentativas de suicídio, não sei quantos casamentos, não sei quantas clínicas de recuperação, uso de drogas, acabou com a vida dele, ele escreve na biografia dele. E o autor chega à conclusão que era justamente isso que você falou, ele teve a dopamina no sentido máximo da palavra, porque ele foi à Lua, ele pisou na Lua. Pegando a metáfora da água, ele foi lá na geladeira, ele bebeu a água, aí a dopamina foi embora, só que o que ele tem depois da água agora para fazer? Ele já foi ao máximo, ele pisou na Lua. O que tem de grau a mais sobre isso? Então, como é que a gente pode, de maneira saudável, lidar com essa ânsia de ter esse tédio de possuir que a gente tem demais hoje? E você falou que é um problema atual. Por quê, Rodrigo? Porque, na verdade, os especialistas até dividem, eles chamam de personalidade dopaminérgica
e personalidade serotoninérgica. Por quê? A serotonina, o que ela A faz? substância serotonina é basicamente antagônica. A serotonina é aquela substância que, quando você está sob efeito dela, você está em paz, eu estou bem, eu estou satisfeito com a minha situação. Olha só. Vou dar um exemplo para você entender na Bíblia, serotonina e dopamina. Uhum. Davi não foi para a guerra, o que ele foi fazer? Foi lá para passear pelo palácio. Palácio, foi para a varanda, para a sacada. Qual que é a sensação dele? Serotonina. Estou bem, estou tranquilo. Conquistei. Tô em paz, estou curtindo. Serotonina. De repente, ele olha lá embaixo e vê... mulher tomando banho que não era dele. Batseba tomando banho. Opa, eu quero isso daí. Dopamina. Gente, ficou claro isso aí, né? Vocês perceberam, a dopamina é o que não está ao alcance. É verdade. Que faz você buscar. Sempre quero mais. Ela é importante? É. O problema é quando você tem uma personalidade onde você produz, você tem estímulos que você busca, hábitos que produzem demais dopamina e fazem você se tornar uma pessoa ansiosa, insatisfeita, sempre eu preciso de mais. O astronauta, o Aldrin, que você citou, quando ele responde a pergunta lá da entrevista, ele fala... Não, fui, mas acabou. O próximo. Serotonina. Qual que é o próximo? Não, dopamina. Fui, resolvi. Acabou a dopamina. Qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo desafio? Entendeu? Ele não se preocupa, ele não tinha um estilo de vida serotoninérgico para falar, olha, vou curtir agora o fato de eu ter pisado na Lua. Não, ele já passou. Qual que é o próximo? Agora, imagina uma pessoa que pisou na Lua. Qual que é o próximo? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Os dois extremos que a gente tem que tomar cuidado para não cair neles na vida são pessoas com ausência de dopamina, porque ele nunca vai planejar, ele nunca vai conquistar, ele nunca vai sair do lugar, porque ele está sempre parado ali na mesmice, no comodismo, isso é ruim. E o outro extremo, no outro espectro, são aqueles que só vivem viciados em dopamina. Ele só está buscando. Quando conquista, nem curte a conquista, porque ele tem que buscar outro. Então, viciado em dopamina. Eu quero mais. A dopamina não está preocupada com o que é moral, com se é certo ou errado. Simplesmente eu preciso. O livro fala muito conquistar. Isso. Aliás, um exemplo de alguém que, pelo que você está falando para mim, ele era viciado em dopamina, era o Alexandre o Grande. Porque quando você pega a história do Alexandre, eu estou até com um globo aqui, o Alexandre ele sai daqui, olha, não sei se você vai pegar a câmera aqui, ele sai mais ou menos dessa região aqui, ó, que é a região onde você tem aqui gente, a Grécia Nossa, fugiu, daqui a pouco eu vou lembrar aqui. Ele sai dessa região aqui. Gente, Macedônia. Ele sai da região da Grécia e Macedônia aqui e ele vai conquistando e ele nunca volta. Ele vai parar na Índia. Olha a distância que o Alexandre anda. Ele vai daqui para cá. São mais de 5.000 quilômetros. E os soldados de Alexandre falaram, Alexandre, vamos voltar agora para comemorar o que nós conquistamos. Não, vamos continuar. A gente tem mais para conquistar. Ele só parou para, entre aspas, comemorar quando ele voltou da Índia com problema de saúde, foi para a Babilônia e acabou querendo comemorar lá e acabou bebendo demais e acabou morrendo. E alguns acham que ele foi envenenado ali na Babilônia. Mas o Alexandre é um exemplo clássico. Eu acho interessante que você vai falando, a gente vai lembrando alguns personagens do passado, né? Gostar desse conteúdo aqui, curta o vídeo, deixe o seu like, siga-nos nas redes sociais aí e vamos